É você entender e começar a atender as pessoas e ver que todas elas têm as suas dores, todos têm os seus problemas. E não tem como a gente desassociar os problemas comuns a uma sociedade da política. Porque tudo vai passar pela política. Para você ter acesso a uma boa saúde, vai passar pela política. Ter acesso à educação, vai passar pela política. Qualquer obra que venha acontecer no município, que de uma forma direta ou indireta vai beneficiar qualquer pessoa, vai passar pela política. Eu vou te falar, isso impactou demais. Impactou demais. Graças a Deus a gente cresceu muito nesse movimento da pandemia em virtude de a gente ter se posicionado fortemente no digital, que é a outra frente forte que a gente contribui com os nossos empreendedores. Uma coisa que eu aprendi na minha vida e que quero também deixar aí algumas pílulas aqui para cada um é você tirar lições de qualquer situação. Eu sou muito otimista, então eu prefiro olhar que esse copo está mais cheio do que ele está mais vazio e tentar aprender com isso. Então, quando eu vejo um conflito como esse, uma dificuldade, ou às vezes alguém discutindo lá, seja no plenário ou seja nos bastidores, eu penso, tá faltando inteligência emocional. Sejam muito bem-vindos a mais um DexCast. Eu quero dizer para vocês que hoje será muito mais que disruptivo. Por quê? Porque a gente vai quebrar paradigmas, vamos desenvolver pessoas através de conteúdo profundo. E hoje o nosso convidado é um convidado disruptivo e exponencial. É um cara que eu conheci e, de verdade, ele me acrescentou demais em enxergar formas diferenciadas de poder contribuir através de outros vieses que de verdade não estavam na minha perspectiva, e ele me fez enxergar que a contribuição poderia ir mais longe através de esse viés e o viés que vocês irão saber. Estamos hoje com Samuel Pinheiro. Isso aí, meu irmão. O cara que preste atenção, vou dar um mini currículo dele, depois ele vai se apresentar muito mais. Ele que é empresário, um empreendedor nato, ele é também político, ele é pastor, entre várias frentes que ele vai apresentar aqui com muito mais propriedade. Samuel, cara, prazerzaço ter você aqui no DexCast. Nosso público é predominantemente empreendedores e empresários de pequeno, médio e grande porte que a gente acessa, e agora você tem a oportunidade de poder falar para essa galera. Legal, para mim é um grande prazer estar aqui para compartilhar um pouco do que a gente aprendeu, se desenvolveu e está, de uma certa forma, Celso, ajudando a desenvolver outras pessoas. Porque de nada adianta você receber se você não passar, né? Eu gosto muito da expressão do mar morto, ele só é morto porque ele não passa. E se a gente não é um mar morto, você vai ser uma fonte. Então tudo aquilo que é para você, que é bom para você, você precisa passar para frente. E na medida que você passa para frente, você vai recebendo mais, e aí você se torna uma fonte de verdade para fluir aí na vida das pessoas e deixar um legado aí, que esse é o nosso trabalho de desenvolver outras pessoas também. E a gente se conheceu num momento bem diferente, né? Bem atípico. A gente pode até pegar esse gancho aqui, mas eu quero deixar para depois. Isso, vamos lá. O gancho aqui é trazer a nossa temática, e a nossa temática é empreendedores/empresários na política. Essa é uma temática que faz todo sentido para poder transmitir a mesma coisa que você transmitiu para mim, que eu venho destravando o enxergar sobre esse envolvimento político, mas não na política, um envolvimento de estudo, um envolvimento focado no voto, mas na perspectiva cidadã, né? Um empresário que é cidadão, que realmente faz aquilo que ele acredita, não só nos negócios, mas também como cidadão sistêmico, vamos dizer assim, 360. É isso aí. Uma atuação ativa. Não adianta eu reclamar, eu tenho que ativar, fazer acontecer. E mediante isso eu quero transmitir essa mesma perspectiva nessa tomada de decisão que o povo vai saber. Eu não
não comuniquei nada ainda, então fica um... Então, galera, fica aí, ó. Que rufe os tambores no momento certo. Então, continue assistindo, que com certeza você vai ser impactado com tudo isso que vai acontecer no desenvolver aí desse podcast. Mas, ao mesmo tempo, nós teremos aí uma informação muito importante para você que segue aqui o Celso, que segue o podcast, porque isso pode mudar também a sua vida e a tua maneira de ver também a política, a transformação social, a forma que você vê a administração da nossa cidade. Então já se prepara aí. O podcast não é meu, mas eu já estou aqui contando um pouquinho, mandando um spoiler aí, porque vem coisa boa aí. Totalmente spoiler aqui agora, segura. Principalmente para você que me segue de outros estados, enfim, a tomada de decisão, a gente contribui ainda mais, daqui a pouco você vai saber, mas o que eu quero dizer é uma coisa para você, do fundo do meu coração. Tudo muda quando você muda. E o começo da mudança é numa decisão. E a decisão de hoje, o Samuel estar aqui, vai mudar a tua maneira de pensar. Empresário na política. Quando eu conecto essas duas palavras, o que vem na sua cabeça, Samuel? O que você pode contribuir da sua jornada, certo? Visando o nosso telespectador, empreendedor e empresário, um olhar de dentro para fora. Não um olhar de fora para a embalagem do que é a política, do que está no inconsciente coletivo. De dentro para fora. Sim. Muito legal. Primeiro é entender que um pouquinho da minha história, né? Se for para olhar para trás, eu não sei se isso é bom ou é ruim, Celso, mas eu nunca trabalhei CLT. Eu nunca fui registrado. Eu tirei a carteira de trabalho por uma necessidade documental, mas eu nunca tive nenhum registro em carteira. E isso abriu um pouco a minha mente para entender o que é ser um empreendedor. Eu venho do ramo da construção civil. Comecei muito cedo, lá por 9, 10 anos. Eu ia para a obra com meu pai, aprendi o ofício da construção. Eu costumo dizer que eu tive o prazer de entrar na construção e já virar pedreiro antes de ser... porque normalmente começa como servente, né? E aí, como meu pai era o dono do negócio, eu já fui pedreiro, né? Então eu ia trabalhar lá desde muito criancinha, e ali eu aprendi com meu pai dar valor de fato ao trabalho, porque isso já é um diferencial, é você entender que você está ali para fazer algo que vai impactar a sua vida, mas também vai impactar outras pessoas. Depois de um tempo, lá quando eu tinha os 14, 15 anos, eu já comecei a tocar algumas obras sozinho, não tinha nem tamanho, nem idade para isso, mas eu fui aprendendo muito a me desenvolver ali, e daí me tornei mestre de obras, continuei a minha vida. Com 19 anos eu casei muito cedo, e ainda estava na construção civil. Depois de um tempo, eu tinha mais ou menos aí uns 4 anos de casado aproximadamente, eu me mudei para os Estados Unidos, lá fiquei 4 anos trabalhando também na construção civil. Isso me ajudou muito para me desenvolver como pessoa, o fato de aprender um outro idioma, de conhecer uma nova cultura. Isso destravou muita coisa na minha vida também, de olhar que existe um mundo fora desse mundinho que nós vivemos aqui. Sim. Isso também me ajudou, Celso, a olhar o além da curva. Tem algo a mais e eu preciso buscar esse algo a mais. Parecia tão distante poder conhecer um outro país, e aí lá não só conhecer, mas viver lá, ter a vivência de uma outra cultura. Isso me ajudou muito na construção do que eu sou hoje. Mas no meio do caminho aconteceu algo não muito legal, que a minha esposa teve uma enfermidade, ela teve que voltar para o Brasil. A gente tinha um processo ali de legalização, só que a pessoa que estava cuidando dessa legalização acabou cancelando a legalização, e ela veio para o Brasil para fazer uma cirurgia, fez a cirurgia, se recuperou, e ao retornar para os Estados Unidos ela acabou sendo deportada. E aí eu tinha que escolher o que eu ia fazer, se eu ia continuar com o meu sonho americano, que era ali desenvolver a minha vida, ter a minha vida ali, ou a primar pela minha família. Obviamente eu escolhi a melhor parte, que era ficar com a minha família, só que aí eu encontrei um outro problema, porque eu tinha recém comprado uma casa lá nos Estados Unidos, e essa casa eu tinha comprado meio detonada, com um valor abaixo do mercado, já visando um lucro na compra e na reforma da casa, e aí eu precisava mandar grana para ela se manter aqui, para eu ter a minha subsistência e ao mesmo tempo para reformar a casa, para daí eu poder vender. E isso ainda demorou 1 ano, então eu fiquei 1 ano longe da minha esposa, do meu filho. Na época meu filho tinha, 4, 5 anos, nem isso. E foi um momento muito difícil da minha vida, só que também aprendi muito a depender de Deus, depender também da ajuda dos amigos, muito aconselhamento. E aí chegou o momento certo, foi até incrível, porque o dia que eu terminei a casa, eu estava com a passagem comprada já do avião, e foi o último dia que eu fiz um rejunte no banheiro da casa, que
Vendi, acabei vendendo para um amigo meu lá e recebi quando eu estava aqui no Brasil já. Olha. E aí eu retornei de lá e, puxa, o que eu vou fazer? Não queria mais saber de construção civil, já estava enjoado dessa área. E aí eu fui para a área comercial. E acabei abrindo uma corretora de seguros que prestava serviço ao Bradesco, um banco aí grande, que tinha muito isso de você contratar terceirizados, né? E a minha corretora começou a prestar serviços para lá. E nesse desenvolvimento eu falei, puxa vida, agora me achei. Porque eu sempre gostei muito de conversar, sempre me dei bem nessa questão de relacionamentos. Falei, pô, agora me encontrei. Foi legal, foi muito bacana todo esse tempo. Ganhei vários prêmios lá na Bradesco, Vida e Previdência, Bradesco Seguros. E fui me desenvolvendo como profissional. Abri daí, nesse tempo, uma imobiliária. Daí comecei a atuar na área também de imóveis. Foi muito legal toda a experiência, tanto na área bancária, de investimentos, área de seguros e na área imobiliária, que eu atuo até hoje, né? É a área que eu acabo desenvolvendo também. Mas onde que entra a conexão com a política? Você entender e começar a atender as pessoas e ver que todas elas têm as suas dores, todos têm os seus problemas. E não tem como a gente desassociar os problemas comuns a uma sociedade da política. Porque tudo vai passar pela política. Para você ter acesso a uma boa saúde, vai passar pela política. Ter acesso à educação, vai passar pela política. Qualquer obra que venha acontecer no município, que de uma forma direta ou indireta vai beneficiar qualquer pessoa, vai passar pela política. Foi onde eu senti que eu poderia, né, contribuir também na área política. Foi quando, em 2012, foi a minha primeira experiência de eleição. Fui o 10º mais votado como vereador naquela ocasião, mas acabei ficando de fora porque eu não entendi o jogo. Eu não entendia como funcionava essas questões partidárias, questões de coeficiente eleitoral e tudo isso que, se eu for falar aqui, parece até um grego, porque é bem diferente, é uma ciência também, a ciência política. E aí só que eu não entendi o jogo, caí de paraquedas, falei, poxa, que legal, eu posso contribuir com a cidade e a porta de entrada normalmente é a vereança, é estar mais próximo da população. Não entendia nem muito bem o que fazia um vereador na época, e isso, hoje as pessoas têm essa confusão. O vereador vai dar uma cesta básica, vai dar um caminhão de terra, o vereador vai conseguir fazer uma obra, esse e aquilo, quando na verdade a função do vereador não é essa, a gente vai poder discorrer sobre isso, mas aí foi aquela minha primeira experiência. Porém, com 2.011 votos, eu fiquei de fora, sendo que o último colocado, que entrou com menos votos, entrou com 690 votos. E aí já era a primeira frustração. Já era, brincadeira, eu tive um monte de voto e fiquei de fora. Mas é porque eu não entendi a regra do jogo. Que não é só ter voto. É você estar no partido certo, porque daí não é só os teus votos, é os votos dos outros companheiros, dos outros candidatos no mesmo partido. E aí continuei com os meus negócios. Isso é outra parte legal da política, especialmente como vereador, que você não precisa abrir mãos do que você faz, do seu trabalho, né, dos negócios, especialmente se você é um empreendedor. E eu continuei com o meu trabalho, com as obras, aí voltei a construir também, continuei com a empresa de seguros, a minha corretora. E aí fomos nos desenvolvendo e passou 2016, a minha segunda oportunidade como candidato. Nessa época tinha quase o dobro de candidatos que 2012. Ainda assim tive 1.611 votos. Fui muito bem votado. O que teve menos votos nessa eleição, ele teve 890 votos. E eu com 1.611 não entrei. Só que já foi legal, porque daí eu já entendia mais ou menos como é que funcionava o jogo. Eu tinha voltado a estudar, eu já era formado em administração. Eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, já pensando na preparação, porque você que está nos assistindo, de nada adianta você ter um sonho se você não se preparar para o sonho. Porque você chegar lá, vai ter um caminho até chegar lá. E esse caminho ele vai passar pela preparação. E a preparação também está ligado ao que você sabe. Você só consegue colocar para fora aquilo que está dentro. E se você não colocar nada para dentro, você não vai ter nada para colocar para fora. Então você precisa aprender, então se desenvolver é muito importante. E aí voltei a estudar, fiz uma pós-graduação em gestão pública, uma segunda pós em controladoria e finanças, me preparando para esse processo, que era o processo de ir novamente como vereador. Porém, no meio do caminho, a gente teve um grande problema, que foi já agora, passando já para a minha terceira eleição, né? Ainda voltando um pouquinho, 2018, eu tive uma oportunidade de sair candidato a deputado estadual.
Foi muito bacana. E aí, você que está assistindo, vou te falar também da importância de ter mentores. Eu tenho mentores na minha vida em várias áreas. Aprendi também com um grande amigo, que é um dos meus mentores. E ele é um pastor, que é amigo meu, que é o meu pastor. Ele falou assim, Samuel, você precisa de vários mentores. Mas eu não posso ser o teu mentor na política porque eu não entendo nada de política. Eu posso te ajudar na tua vida espiritual, no teu desenvolvimento como pessoa. Mas na política eu não sei nada, então você precisa buscar um mentor. E aí eu conheci o Luizão Goulart, que é o ex-prefeito de Pinhais, ele foi deputado federal, um cara que revolucionou a cidade de Pinhais. E esse cara me convidou para fazer parte do grupo dele e sair como deputado estadual na chapa dele. Cara, foi uma coisa transformadora. Por quê? Porque daí eu aprendi de fato o que é a política na prática. E aí eu quebrei alguns paradigmas que você talvez tenha, que é aquela coisa que o político é coisa do mal, que político é corrupto, que não dá para fazer nada se não for por meio da corrupção. E aí o Luizão me ensinou, cara, que dá para fazer uma boa política. Que você tem condições de entregar um resultado bom sem precisar se corromper. Sim. E aí eu vi a transformação na cidade de Pinhais. Foi quando a gente tomou algumas decisões de se aliançar, trabalhar, né? E em 2018 eu fui candidato a deputado estadual. Tive quase 6 mil votos, não suficiente para me eleger, Sim. Mas eu sabia que era mais uma Eram experiência. Quantos em média? Então, ali para me eleger eu teria que ter pelo menos 25 mil votos, né? Mas para quem teve o máximo de votação, 2.011 votos, sim. Então foi uma ótima experiência. Foi muito legal e não só na questão eleitoral, mas como pessoa foi muito bom. Porque daí eu viajei, fui para outros municípios, conheci muita gente, abriu muitas portas e passando 2018 veio para a eleição de 2020. E é exatamente na eleição de 2020 que a gente já tinha aprendido como construir um partido, como montar uma chapa, que é outro grande desafio, porque não adianta você ter muito voto se você não tiver no partido certo, que vai te dar cadeira suficiente para você se eleger. E aí eu aprendi como fazia isso, comecei a montar o partido e a gente acabou, daí em 2020, acabei me elegendo com 1.579 votos. Foi a minha menor votação, foi a que me elegeu. Outra lição que eu tiro disso também. Não é a quantidade não de é a votos quantidade. que vai te colocar... Não é a quantidade. E também não adianta você ter um caminhão de votos se você não tem a estratégia certa. Muito bem. Você precisa ter a estratégia certa. E aí, obviamente, a gente precisa entrar num acontecimento que marcou a minha vida. Se você quiser, a gente entra nisso. Que foi o que aconteceu em 2020 comigo. Segura que eu vou... Foi bem complicado isso aí, meu irmão. Foi bem complicado. Esse foi um dos movimentos que me conectou ainda mais com você. Não pelo que você passou em si, porque muita gente passou por isso, que é a situação do Covid. Você empreendedor sabe que foi isso, principalmente você que tinha ou tem uma porta, ou seja, um comerciante, quem trabalha com eventos presenciais sentiu muito. Eu tive muitos mentorados que trabalhavam com eventos presenciais, de treinamentos, assim como é um dos nossos modelos de negócio. Uma das nossas frentes é o treinamento in company dentro da empresa. E eu vou te falar, isso impactou demais. Graças a Deus, a gente cresceu muito nesse movimento da pandemia, em virtude de a gente ter se posicionado fortemente no digital. Que é a outra frente forte que a gente contribui com os nossos empreendedores. Samuel, que jornada até aqui. Já digo para você que o fato de você ter olhado para a política, ao meu ver, foi só uma transferência de habilidades e competências no mundo do empreendedorismo e essa adaptação no mundo da política. Vou tomar uma cautela para não antecipar nada para a galera, para a gente manter os tambores. Ninguém sabe nada. O Eric aqui é um dos nossos comandantes da área criativa da Dex. Ele sabe, certo? Mas os nossos telespectadores não sabem nada ainda. Mas será que a galera já tá curioso para saber? Agora, assim, tá, porque eu fiz um pequeno comentário por alto, já teve... Cara, já deu ruído, já deu ruído. Como assim, Celso? O que tá acontecendo e tal? Explica pra gente. Lógico, porque a gente tem um público que a gente serve muito bem, que é com conteúdo, muita coisa que a gente entrega é gratuito, muita gente que não tem acesso a uma educação corporativa específica, como, por exemplo, inteligência emocional
para a resolução de conflitos ou múltiplos conflitos dentro da empresa. Inteligência emocional é uma habilidade e competência necessária? Com sim certeza. Ou não? Seja para a vida. Pra vida. Então, quando você fala para a vida, vai se aplicar, obviamente, no mundo dos negócios e na política também. E eu posso dizer para você, Celso, e para todos que estão nos assistindo, que esse é um dos motivos que me levou a me destacar nesse meio, porque a minha vivência, a minha trajetória acabou fazendo com que eu aprendesse muito sobre isso, eu me desenvolvesse como ser humano e melhorasse essas competências para saber lidar com os conflitos e especialmente lidar com algo que eu aprendi na política, que é lidar com egos. Eu aprendi vivendo na prática que estar lá na Câmara de Vereadores hoje eu estou como vice-presidente da Câmara Municipal, então eu vejo lá o que acontece, dos conflitos, das intrigas, e uma boa parte delas, do que acontece lá, não é proposições, leis, transformação social, não, é saber lidar com egos. É um jogo de interesse. É saber como lidar com os interesses individuais em detrimento do interesse coletivo. E isso, para mim, tem sido um grande exercício. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, e que quero também deixar aí algumas pílulas aí para cada um, é você tirar lições de qualquer situação. Eu sou muito otimista, então eu prefiro olhar que esse copo está mais cheio do que ele está mais vazio. E tentar aprender com isso. Então, quando eu vejo um conflito como esse, uma dificuldade, ou às vezes alguém discutindo lá, seja no plenário ou seja nos bastidores, eu penso, está faltando inteligência emocional aqui. Já por si só já está mostrando o que falta. Cara, para estarem nesse nível, e às vezes a gente brinca até depois, quando acaba a sessão, eu falei, poxa, hoje foi mais uma sessão quinta série. Foi porque, tipo, o cara sai da quinta série, mas a quinta série não sai do cara. Não sai do cara. É assim, e é saber lidar com essas quintas séries é que faz a diferença, né? Então, isso também é outra coisa para você que é empreendedor. Se tem uma coisa que você precisa é ser maleável, ser adaptável, mas também saber lidar e ter equilíbrio emocional, ter inteligência emocional. Isso é muito, muito importante. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, já tá explosivo, já foi colocado em pauta aqui muito conteúdo relevante, mas o que eu quero dizer para você, empreendedor, sobre inteligência emocional, que o Samuel trouxe aqui num diagnóstico que eu percebi, e eu quero reforçar para você, entenda que os resultados que você não tem está diretamente conectado aos sacrifícios que você não está disposto a fazer. E parte, eventualmente, do sacrifício que você não está disposto a fazer, que não está nem no teu consciente, é buscar conhecimento. E o Samuel trouxe aqui um grande princípio, que é a busca por conselho através de mentores que já chegaram onde você quer chegar. Sim. Então, o que eu posso dizer para você aqui, empreendedor, eu não estou te falando que você tem que buscar a nossa mentoria. Se for a nossa, tá tudo bem. Eu tô aqui para fomentar, inclusive, você buscar a mentoria. O que você não pode é ficar parado. O que você não pode ficar estático. O que você não pode ficar é olhar pro teu movimento e não tomar uma decisão de fazer melhor e fazer diferente. Inteligência emocional, ele é uma prerrogativa muito importante de um líder de movimento. E dentro do nosso ecossistema aqui, Samuel, nós temos uma formação de líderes de ecossistema. São 2 dias imersivos, mais 2 meses de mentoria com a gente para formar esse ideal na mente, construindo a causa, construindo o discurso, a comunicação, a inteligência emocional, formando ele, esse líder, porque de verdade, no final das contas, você criar múltiplos negócios tem a ver com visão e liderança. Com certeza. Entendeu? Então, quando eu olho para a política nesta perspectiva, não diferencia muito, certo? Logicamente que os interesses são distintos e a perspectiva de impacto que você gera para as pessoas não é com um produto, mas com um projeto. Sim. É com um projeto de melhoria, de potencialização, de crescimento, de desenvolvimento, seja em frentes econômicas, educacionais, saúde, segurança. Tô certo? Com certeza. Você falando, me veio assim como que um flash, lembrando do que eu passei e o que foi construído nessa inteligência emocional e o como foi importante eu passar pela área comercial. Hoje eu vejo que, muito além de vender algo palpável, como vender um curso, como vender um treinamento, hoje eu vendo sonhos, mas sonhos que são realizáveis.
que é uma mudança de vida nas pessoas através da política. E é o que a gente está construindo. E foi muito importante eu passar pela área do seguro e da previdência, que foi uma das minhas escolas, porque você vender um seguro, você está vendendo uma proteção para alguém. Sim. Algo que a pessoa não quer usar. Preventivo. É preventivo. Você quer vender você vende uma previdência, como eu fui campeão de vendas no estado do Paraná, foi para vender para ela uma futura aposentadoria, uma reserva financeira que vai mudar a vida dela e dos seus familiares, mas que ela precisa começar desde agora. E é vender um sonho, vender algo que não é muito palpável. É diferente de, sei lá, numa loja, vender um sapato. A pessoa está vendo e vai estar desfrutando de imediato aquele sapato. Da mesma forma, quando o político vai pedir voto, não é fácil pedir voto. Não é fácil, porque você precisa se fazer conhecido, as pessoas precisam conhecer você. Então, todo esse processo de mentoria foi muito importante para mim. Então, fica aí a dica, se você ainda não tem um mentor, tá aí, Celso Vanderbroek. Muito bem. Ó, o cara é comercial mesmo. Cuidado que eu vou te contratar, mano, vai ser o nosso head comercial. Ei, gente, comunicando para você, empreendedor disruptivo, exponencial, DexCash, o podcast mais disruptivo. E eu vou te falar uma coisa sobre o Samuel. Samuel, provavelmente você não sabe dessa informação, mas eu vou te falar. Você está sendo o primeiro empresário político que está aqui no nosso podcast. Primeiro. Tem que bater um tamborzinho. Por quê? O que eu entendo que, mais do que empresário, mais do que político, mais do que pastor, mais do que como pai, como líder, como tudo que você representa nesse espaço de tempo que eu te conheço e de informação que eu fui buscar sobre você, eu já entendo que existe uma coisa dentro de você, e é muito importante você entender o que é verdadeiramente ser disruptivo e exponencial. É tão inovador essas nomenclaturas, as pessoas, nossa, Celso, é muito fera o que você faz, é muito incrível o que você faz, caramba e tal. Disrupção, o cara nunca tinha ouvido falar nessa palavra, exponencialização. É muito simples. Para você ser disruptivo, para você ser exponencial, você tem que ter uma prerrogativa muito básica de desbloqueio, que é você deixar de ser incongruente para começar a ser verdadeiro e congruente com você mesmo. E o que eu percebo no que eu vejo até aqui, e tendo a estar certo nisso na continuação de nossa parceria, nossa amizade, enfim, é essa congruência que eu vejo em você. Entende? Essa congruência devido... Não sei se foi... Se isso você construiu ela, né? Eu não sei se você teve um mentor que falou assim, ó, você tem que ser isso. Não sei se você viu na Bíblia, não sei se foi algo que alguém te ensinou para te equalizar, ou a vida como um todo. Não sei se isso é consciente em você, ou se simplesmente você é, e é sobre isso que eu quero extrair de você. Por quê? Por quê? Porque o que eu entendo, principalmente posicionando muitas marcas no mercado junto com os meus sócios e a Dex, posicionando players, experts no digital, fazendo tudo o que a gente faz, a gente busca extrair a essência desse empreendedor. E a essência desse empreendedor é a luz e a sombra dele interna, certo? Para que ele se posicione naquilo que é congruente para o que ele vai vender, certo? Quando eu vejo isso, essa congruência no discurso, na visão, no jeitão, entende? Eu me sinaliza algo positivo e de curiosidade como empreendedor, como Napoleão Hill fez na Lei do Triunfo, entrevistando pessoas de sucesso, pessoas que se destacaram em várias múltiplas áreas, nas artes, no cinema, na política, enfim. A política está sendo uma abertura de busca agora, de entender o raciocínio, o jeito de pensar, a inteligência social, o jeito que discursa, o jeito que se relaciona. Pergunta, de onde vem essa essência e essa coisa que você exala de carisma, de gostar de gente, mas essa congruência de estar alinhado naquilo que você pensa, fala e faz, porque esse é o nosso mecanismo de treinamento. Sim. MLC, mentalidade, linguagem e comportamento comunicando a mesma coisa. Isso é posicionamento digital. E quando eu olho isso em você, cara, isso é um destaque, me sinaliza. Mais do que o que você fez, os seus resultados, o fato de você ser vice-presidente da Câmara, o fato de você ter ganhado como vereador, o fato de você aspirar
o fato de você ter sido um empreendedor de sucesso e estar fazendo o que você está fazendo. Então essa congruência me sinaliza em querer saber de onde vem, de onde você, se você já meditou nisso, se não, de onde vem essa congruência. Legal, ó, tá ficando profunda a coisa aqui, hein? Acho que a gente tá passando de um nível aqui mais bacana aqui. Mas assim, Celso, de forma bem objetiva, o que eu percebo é que eu fui moldado e continuo sendo moldado pelas situações, pela vida, mas principalmente por um compromisso, primeiro meu com Deus, de tentar refletir a glória dele aqui. Então isso para mim é primordial na minha vida. Tem um fator aí. Então isso foi uma das coisas que me destravou como ser humano. E eu lembro a mim, puxando da minha adolescência, teve um momento na minha vida que eu, pela minha personalidade, ou pela minha maneira que estava sendo construída, olhando para o meu passado, para os meus familiares, eu tinha tudo para dar errado. Vim de um lar de pais separados, de situações assim que poderiam me sinalizar uma vida sem sucesso. Mas aí na minha adolescência eu falei, puxa, eu preciso de ter modelos na minha vida. E o principal modelo que eu busquei foi o modelo bíblico, foi o modelo de Jesus. Isso para mim é uma essência. Então, buscando esse modelo, eu falei, poxa, eu preciso estar mais parecido com ele. Obviamente que no processo eu também fui entender que você precisa também modelar pessoas. Precisa olhar para pessoas de destaque e aprender com elas. Aprender com os seus acertos, mas também aprender por seus erros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros, ele não precisa errar para aprender. E aí eu comecei a me desenvolver nesse sentido de, puxa, eu já errei tanto nessa área, eu preciso melhorar. E aí eu comecei a aprimorar algumas características, algumas formas de pensar, uma mudança de mentalidade, porque não é só mudar a atitude, é mudar a mentalidade. Porque a atitude se muda através de uma mudança de mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai ter uma mudança. Você é aquilo que você pensa. Se você não acreditar em você mesmo, acreditar que você pode mudar algo, isso não vai acontecer. E aí o processo da vida também, as experiências, vai moldando, né? Uma vez meu pai, eu tinha mais ou menos, hoje eu tô com 40, vou fazer 48 anos. Na verdade hoje, dia 29, 48 anos. Eu tô de aniversário, tá? No dia que vai ao ar esse programa. Verdade. Eu estou de aniversário. Olha só, antecipando aqui já. Você vai ver no dia. Né? No dia, estou de aniversário. Mas já está no aniversário. É isso aí. Top demais. E assim, o que eu percebi nessa vida, né? O meu pai, quando eu tinha uns 25 anos, ele falou uma coisa que hoje eu queria te falar. Filho, eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje quando eu tinha 25 anos. Nossa, muito forte. Essa maturidade que eu tenho hoje quando eu tinha 25 anos. E eu, naquela época, tinha 25 anos. Falava, esse velho tá pirando, né? Pô, mas por quê? Eu tô tão legal, não tá? E tal. E aí, hoje, eu percebo, com 47, 48 anos, que hoje eu tenho uma maturidade e que não vem simplesmente com estudo. Também vem com a idade. Então, hoje, você é um menino, se comparado com a minha idade, mas você tem uma maturidade acima da média. Isso é muito legal. Por quê? Porque você veio construindo e mudando a sua mentalidade. Então hoje o que eu tenho dentro de mim também não é só porque eu vim aprendendo, vim estudando, mas também a vida me fez, né? Eu passei por experiências que me moldaram também, mudaram a minha maneira de ver a vida. Uma das coisas que eu lembro assim era a maneira como eu lidava com as situações em 2012, que foi a minha primeira eleição. É bem possível que se eu tivesse me elegido em 2012, eu sairia arrebentando todo mundo. Eu sairia metendo pau em todo mundo. Eu sairia atropelando todo mundo. Porque eu era muito impetuoso. Continuo sendo, mas hoje eu tenho um equilíbrio nas minhas ações, porque a inteligência emocional, porque essa capacidade de prever o que vai acontecer depois da minha ação, porque toda ação produz uma reação. Então aquela coisa de menino, nós estamos falando aí mais de 10 anos atrás, e que, puxa vida, se eu tivesse me elegido naquela época, eu não sei se eu estaria vivo hoje, ou se eu não teria tido só um mandato. Mas aí as coisas vieram acontecendo, e as coisas só acontecem na nossa vida pela permissão divina. Com certeza. E hoje, me elegendo, né, eu percebo que se eu fosse o mesmo homem que eu era em 2012, eu não sei como seria.
as experiências que eu tô tendo e a forma como a gente consegue lidar com as situações foram moldados. Então, essa pergunta que você fez, Celso, ela é bem profunda. Eu diria para você que é um conjunto de coisas. Também participei de muita mentoria, também participei de muito curso. É muito importante você se capacitar, né? Eu assisti um documentário Netflix, até aqui fazer uma propaganda gratuita, Netflix, depois manda o Pix lá. Por favor. Manda o Pix. Vou colocar o check-out aqui do nosso... Vai lá, manda o Pix, mas foi uma série, uma minissérie, são 6 capítulos, se eu não me engano, que você é o que você come. E ela fala um pouco sobre saúde física, né? E aí ela fez uma comparação bem bacana ali que eu levo para a vida também. Hoje a gente está num movimento aí falando sobre a Bíblia manuscrita, que é um projeto que a gente lançou, e eu sempre falo dessa minissérie. O que tem a ver a Bíblia com essa minissérie? Tem muito a ver, porque você é aquilo que você come. Muito bem. Se você se alimentar, velho, você é aquilo que você come. E daí eles pegaram uma experiência, rapidamente, se você me permitir, eu vou contar. Claro. E nessa experiência eles pegaram vários gêmeos idênticos, e que na sua constituição de DNA, eles são muito parecidos, são a constituição de DNA mais parecida, né? E eles fizeram uma dieta de um dos gêmeos, que um dos gêmeos, ele comia, tinha aquela vida desregrada, né? E comia de tudo um pouco, muita gordura, carne processada, isso e aquilo. E eles pegaram um dos gêmeos e tiraram tudo que era gordura saturada e tudo mais, e deram uma vida mais saudável, comida saudável durante um tempo, vamos dizer aí 6 meses, fizeram exames antes, um dos gêmeos teve essa vida saudável, sem gordura, sem assim, essa comida toda estragada, fast food, etc. E o outro, ele não teve nenhuma proteína animal, só proteína vegetal e quase que vegano, esse segundo gêmeo. E aí passou o tempo, passou esses 6 meses, eles escolheram os resultados, né? E muito bacana, então recomendo você para assistir. Tem uns troços meio que umas aberrações ali que não dá vontade de você nunca mais comer frango, porque você vê como é que os franguinhos são mortos e tal, aquela coisa toda, o processo da carne e tudo mais e tal. Só que daí o que foi bacana, que daí no final eles fizeram análise e todos eles melhoraram a sua condição física. Todos melhoraram de colesterol, de todas essas questões. Mas quem teve o melhor desempenho foi aquele que evitou comer qualquer tipo de carne e teve uma vida mais saudável, vegana, vamos dizer assim. Foi muito bacana. Tá, beleza, concluí aquilo lá e eu comecei a meditar. E de fato, você é o que você come. E aí fazendo essa relação com esse projeto, que é o projeto da Bíblia manuscrita, eu falava justamente sobre isso. Se você se alimentar de coisas boas, você vai colocar para dentro coisas boas. Você vai ter o que tirar de dentro, porque você colocou coisas boas para dentro. Da mesma forma, não só isso com a reflexão de você ler a palavra de Deus, que é muito importante, mas de você buscar bons livros, buscar boas mentorias, de você se preparar, bons treinamentos. Isso é muito importante, porque você está colocando para dentro e aquilo que você vai falar, a boca fala que está cheio o coração. Então, se você tiver o teu coração cheio de empreendedorismo, de fibra, de você romper, de fazer acontecer, essa vai ser a sua vida. Surreal, massa demais. E se você ficar naquela, vida, azar, não vai dar certo, lip hard, sabe? Cara, não vai terceirizando funcionar. A culpa, Exato. A responsabilidade dos seus próprios resultados, você vai se lascar. E eu vou te falar, volto a dizer, os resultados que você quer ter e não tem, estão diretamente ligados aos sacrifícios que você não está disposto a fazer. Eventualmente tem um sacrifício que você não está disposto a fazer. Acordar mais cedo para fazer atividade física, eventualmente ir até mais tarde para conversar mais com os teus leads, os seus prospectos para faturar mais. Eventualmente o que está faltando para você é uma decisão de buscar ajuda. É isso aí. Eventualmente desligar o orgulho, aumentar, ativar a humildade. E eu costumo dizer que se o empreendedor não... Eu vou te falar, a grande maioria dos resultados não expressivos ou ausência de resultados, Samuel, é pro orgulho, cara. Orgulho, que é o que você trouxe talvez como ego lá na política. Que é administrar esse jogo de interesse através do ego e eventualmente essa visão centrada em si faz com que talvez tenham políticos lá dentro não centrado na visão ou na cosmovisão política, que eu estou até construindo uma visão de um relato, né, um empreendedor que olha a política do jeito que eu estou olhando pelos óculos da inovação, da disrupção, da exponencialização, de tudo aquilo que eu posso, vamos dizer assim,
contribuir, na minha visão, como construidor de conteúdo, como idealizador de mentes, como formador de opinião. E eu vou falar uma coisa para você, Samuel. Quando eu olho e vejo alguém congruente, seja pela construção da vida, ou por alguém que mentorou essa pessoa para desligar as sombras, ou olhar para as sombras com um tom de ressignificação, de iluminar aquilo que você eventualmente não quer olhar. Muitos empreendedores não querem olhar para o orgulho, não querem enxergar a si e ver um homem egoísta, um homem que está desconectado da família, que está olhando só para o negócio, está ali realmente cego para aquilo que realmente é importante. A falta de completude, a falta de ser completo. Isso, cara. Exatamente. Ele não quer olhar para aquilo por quê? Porque exige o quê? Maturidade e assumir o leme, a responsabilidade, esforço, de coisas que eventualmente lá no fundo ele sabe, ele só não quer admitir, porque o orgulho não o deixa admitir. Então, você sabe uma coisa, não te cortando, Celso, mas eu enfrento isso na política e que eu percebo que é uma coisa muito ruim, que é a síndrome de Deus. O cara acha que é Deus. O cara acha que ele não precisa de ajuda, que ele é o cara que não tem nem... Só a ideia dele que é boa. Ele é o cara, gigante. Ele é o cara, o brabão. Único, né? Cara, isso é muito ruim, sabe por quê? Porque não tem nada que você... mesmo que você seja o cara, o bichão mesmo, sempre vai ter alguém que já estudou um pouquinho mais que você. E mais bichão que você. Resumo, que você, se você se acha bichão, acredite. Tem um bichão maior que você. Um pouquinho teu orgulho e aumentar um nível de humildade, tu vai encontrar vários grandes bichões que estão do teu lado que podem te ensinar. É isso aí. E uma coisa que eu aprendi muito, Samuel, mas muito, que eu posso aprender com qualquer pessoa. Isso. E realmente ativar uma alma, um espírito, uma mentalidade, um jeito de ser ensinável. É isso aí. Entende? Você é o bichão, cara. Você é o bichão. Porque você reconhecer isso com a idade que você tem, que você poderia ser o cara orgulhosão, que normalmente nessa idade, né, se acha o cara. Cara, isso pra mim fala muito. Sabe por quê? Porque isso mostra que você não é o copo que já tá cheio. Está sendo cheio. E se chegar a um ponto de tá cheio, vou transbordar. É isso. Pra quê? Pra quê? Pra transbordar pra outros, velho. Exatamente. É isso que você tá fazendo. Acho muito bacana isso. E assim, Samuel, pra gente fazer aqui uma reviravolta positiva, que é um quadro que a gente tem aqui, quando a gente chega aí mais ou menos nos 50%, 60% da nossa fala aqui, que é o momento de disrupção. O que é o momento de disrupção? Vai ser um bate-bola de perguntas, onde você também vai trazer perguntas para cá, para tudo aquilo que você tem de visão sobre o que a gente faz e o que a gente representa, e eu também vou te fazer perguntas. A ideia é a gente fazer um bate-bola aqui, onde o que vier na sua cabeça, primeiramente, veio na mente, você vai trazer para fora. Tá bom? Vamos lá. Então, momento de disrupção com Samuel Pinheiro, o cara que é empresário, político, pastor, pai, líder de um movimento diferenciado no qual eu me conectei. Samuel, quando eu comunico para você a palavra família, o que vem na tua cabeça? O motivo de eu estar aqui, vivo ainda, é a família. Brabo demais, traga. Quando eu falo para você, propósito, que vem na sua cabeça? Combustível. Então, eu tenho uma Ferrari, eu tenho um Fusquinha. Na Ferrari vai precisar de combustível equivalente, no Fusquinha vai precisar de combustível equivalente. Mas ambos precisam de combustível. Para mim é combustível. Primeira coisa. Show. Tá bom. Samuel, por que não se manter nos mundos dos negócios e esquecer tudo e focar nisso? Por que ser híbrido? Porque isso, ele melhorou a minha condição de gerar transformação social. Nos meus negócios eu gerei muita transformação, de equipar pessoas, de ensinar o que eu aprendi, de ajudar pessoas a se desenvolver também, conquistar a sua casa própria, de ter a sua proteção na sua vida, no seguro, um planejamento sucessório, um planejamento financeiro. Mas quando eu aprendi que a política, eu posso associar isso, ainda levar uma transformação social, fazer algo que de fato vai mudar a vida das pessoas, eu decidi, não, dá para fazer os dois e dá para fazer bem feito e vai gerar essa transformação social. Massa. Por que não
entrar na política? Por que não entrar na política? Eu acredito que se a pessoa não estiver desperta para um novo nível de consciência do que ele pode contribuir. Então, se a pessoa... Por que não entrar na política? Se você não tiver o que contribuir ativamente, não entre mesmo. Boa. Ponto. Boa. Samuel, quais foram os 3 maiores sacrifícios que você teve que fazer para chegar onde você chegou? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo e entender que há um propósito maior. Esse eu tenho que esticar um pouquinho, tá? Quando a gente entrou, quando eu ganhei a eleição, a gente trabalhou durante alguns meses trabalhando no motivo, na motivação, aquilo que vai motivar a nossa ação, de fazer os nossos projetos, fazer os nossos eventos, o que a gente vai fazer aqui no nosso gabinete. É quase a nossa missão, visão, valores, e a gente começou a estudar. E ali a gente colocou, isso está lá estampado no nosso gabinete, que nós somos gente que se importa, não se conforma e que transforma. Então, tudo que a gente faz hoje gira em torno disso. Então, se o projeto de lei que a gente está construindo tem a ver de se importar com as pessoas, vai gerar esse inconformismo, que a gente vai poder gerar esse desconforto e vai transformar, então isso nós vamos embalar. Então isso foi uma forma que a gente encontrou de, poxa, é isso que eu quero fazer, entendeu? Isso foi rompendo na nossa vida, com toda certeza. Muito bom. Então, se você fosse objetivamente listar assim, 3 sacrifícios para chegar onde você chegou, negar a si mesmo? Negar a si mesmo, então vamos lá. Negar a si mesmo é se importar com as pessoas. 2. E transformar. Se importar e transformar. É isso aí. Gente, muito bom. Tu pegou essa aqui, é ouro puro. Porque se eu pegar esses 3 pilares e olhar isso como um mecanismo de crescimento pessoal, eu vou olhar para muita gente que não está fazendo isso. Obviamente que cada um que está em algum patamar de sucesso e olha para si mesmo como um ser humano realizado, ele precisou abdicar de alguma coisa. E eventualmente essa coisa é a si mesmo, eventualmente é alguma coisa externa, mas mesmo que eu diga que eu tive que abdicar uma coisa externa, por exemplo, sacrificar tempo, é sacrificar a si mesmo, porque é os meus desejos de estar fazendo outra coisa. Com certeza. É tempo, é gerenciamento. Então, quando você fala isso, neguei a mim mesmo, é basicamente o centro de uma resposta que seria os sacrifícios que eu falo tanto. Sim. Então, assim, o resultado que você não tem e quer obter estão diretamente ligados aos sacrifícios que você não está disposto a fazer. É isso aí. Se você parar para analisar e fazer uma retrospectiva muito básica do teu estado atual, dos resultados que você não teve, tem a ver com sacrifício. E você quer saber o que para mim me rege muito? É quando eu analiso uma lei que ela é espiritual, mas ela é natural, que é a lei da semeadura. Você só pode ter algo que você plantou lá atrás, senão você não vai ter. E você só terá algo no futuro se você plantar hoje. Hoje que nós estamos plantando aqui, meu amigo, nós vamos colher no futuro. No futuro. A gente não tem nem ideia do que isso pode significar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. A gente não tem ideia. Só que a gente está decidindo plantar. Independente se vai nascer ou não. Se você fizer uma reflexão com relação ao semeador, o cara que vai plantando, o cara ele não está ligado se aquela semente em si que ele está plantando, ela vai nascer, ela vai frutificar. De repente aquela lá é uma semente falhada, mas daí por causa disso ele vai deixar de plantar? Não, ele vai ficar plantando. Ele planta essa, ele planta a outra, e ele vai plantando, cara, porque uma hora vai começar a colheita. Tem gente que desiste no meio, porque só quer saber da colheita, mas não tem como, cara, você colher sem plantar. E aí plantar, eu colhi um pouquinho, mas ainda não, tá legal. Continua plantando, você vai colher, cara. Você só pode dar aquilo que você tem. Para isso você precisa se encher, mais uma vez, cara. Você tem que se preparar, não tem como. Muito bom. Preparação é a palavra. Preparação. Preparar-se para a ação, para a atitude, para ir. Eu costumo dizer também que isso é muito fundamental. Isso aqui é quase o epicentro da nossa metodologia, Samuel, de treinamento e de forjar líderes. E mentores, empresários que querem jogar o jogo da educação corporativa digital, construir um ecossistema de negócios. Cavar o poço quando se já está com sede é o mesmo que se preparar para a guerra ou começar a se preparar para a guerra quando o exército inimigo já está no teu terreno. Repito,
começar a cavar o poço quando você está com sede é o mesmo que você começar a afiar o machado, começar a se preparar para a guerra quando o exército inimigo já está no teu terreno. É isso aí. Talvez não vai dar tempo, Ou né? seja, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Você vai começar... O exército inimigo já está aqui, tu já era. O momento de preparação é agora. É isso aí. Quando você teve a oportunidade de alguém te despertar. E talvez pode ser um podcast como esse, talvez é a literatura de um livro, talvez seja um outro podcast, talvez seja um vídeo aleatório, que eu não acredito na aleatoriedade. Pode ser uma pessoa que você menos espera, que talvez você até subestime. Uhum. Dali sai um despertar de consciência. É isso aí. Samuel, quais são o texto do livro best-seller mais vendido do mundo? Muito provavelmente 95% mais dos nossos empreendedores são cristãos ou são simpatizantes da vamos dizer assim, filosofia cristã, né? Diferente, no meu caso, deixo bem claro que eu sou cristocêntrico, entende? Busco viver dentro dessa perspectiva, onde sou um pequeno Cristo. Qual é o texto que é o epicentro da visão do Samuel, para a gente entender um pouco da mentalidade do Samuel? Qual que é o texto que é o epicentro do Samuel? Eu tenho que usar dois. Porque eu tenho uma palavra rema, que eu carrego essa palavra rema, que está em Jeremias 29:11, que diz: eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para dar esperança e um futuro. Que fala naquilo que a gente constrói. E aí ele continua o texto dizendo que vocês virão orar a mim, se arrepender, e quando vocês vão me buscar e vão me encontrar, quando me buscarem de todo o coração. Esse é um texto que eu uso muito, quase como uma linha para eu seguir, que é saber que Deus tem um plano para nós. Isso é fato. Porque o que eu passei na minha vida, se não tinha um plano em Deus, né, na minha vida, eu não estaria aqui com toda certeza. Não era nem para eu estar aqui, meu amigo. Mas Deus, por conta do plano que Ele tem para mim, Ele me permitiu chegar aqui. Esse é um texto que eu carrego comigo. E também é Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina o meu caminho. Eu tenho usado muito esse texto também para falar sobre esse evento que é a Bíblia manuscrita. Por quê? Porque essa lâmpada daquela época não é essa mesma lâmpada que está me iluminando aqui. Era um candeeiro, era uma lâmpada, para quem está nos assistindo, talvez você vai se relacionar um pouco melhor, vai identificar melhor, uma velinha acesa, que ela não vai iluminar o caminho à distância, mas ela vai iluminar o primeiro passo que você dá. O próximo passo, passo a passo. E se a gente levar isso, não só nessa questão espiritual, mas para a nossa vida, isso vai iluminando o nosso caminho, mas é passo a passo. Só que se você não der o primeiro passo, ele só vai iluminar ali. Você tem que ser desafiado a dar o próximo passo. Aí ele vai iluminar. Aí você continua e ele vai iluminar o próximo passo. Para você, empreendedor, se você quer se desenvolver, você precisa dar um passo. E muitas vezes tirar o pé para fora do barco. Puxa, mas cara, tem água, eu vou pisar nas águas, cara. Mas aí você vai porque você tem um foco, você tem um alvo a atingir, você tira o pé para fora do barco e tenha certeza, cara, Deus vai colocar uma plataforma para você andar sobre as águas. E se você não andar sobre as águas, Ele vai abrir as águas, como Ele já fez antes. O empreendedor tem disso, né? Andar sobre as águas é viver o impossível, viver coisas que você não imagina o que Deus pode fazer pela sua vida. Então, esses são os dois principais textos. Eu gosto muito da Bíblia, estudo muito a Bíblia. Mas hoje eu estou falando muito sobre isso, a gente tem pregado muito sobre isso, porque, de fato, se você pega a palavra de Deus como o seu passo a passo, a sua guia, o seu guia de fé e conduta, as portas vão se abrindo, a sua mentalidade vai mudando, você vai tendo a sua vida transformada de dentro para fora, e o que você é externamente é reflexo daquilo que você está aqui dentro, toda certeza. Internamente. Manda. Fala para mim, então. Esse eu vou fazer só um bate-bola, assim, direto. O que é a Bíblia para você? A Bíblia para mim, essencialmente, vou dividir essa resposta em duas categorias. Quando eu tive uma experiência, antes de ter uma experiência com Deus e depois de ter uma experiência com Deus. Antes de ter uma experiência com Deus, eu sou um cara que eu nasci dentro da igreja até os 8 anos de idade em uma denominação. Depois dos 8 anos de idade, os meus pais se separaram. E eu tive duas experiências, de segunda a sexta-feira numa igreja pentecostal, Deus e Amor,
com a minha mãe e final de semana numa igreja protestante adventista do sétimo dia. Então eu tive essa vida dupla de experiências espirituais, vamos dizer assim. E essa minha leitura, minha percepção sobre o mundo vem muito disso. Porque eu percebo como uma comunidade, uma tribo que estão regidas por uma crença muito forte, muda comportamento, muda a energia do ambiente. É muito interessante essa mudança, né? Sob uma perspectiva mais dissociada, meio de cientista do comportamento humano. Até então, eu tinha a minha experiência muito pautada na condução de quem estava me levando. Uhum. Então a Bíblia para mim, até então, era um livro que era aberto na igreja, assim como os livros da escola eram abertos na escola. Uma coisa assim, muito dessa forma. Só que eu percebia na conduta da minha avó pentecostal, minha avó Antônia, uma pessoa muito espiritualizada, muito. E eu via na conduta do meu avô Celso da Silva Pinto e da minha avó Jussara Vandenbroek Pinto um olhar sobre a Bíblia onde ambos distintos nas religiões, em termos, ambos cristãos, mas nas leituras, nas denominações, o olhar sobre esse livro, e com o tempo eu fui crescendo, eu fui percebendo que o fato deles terem esse ritual de lerem, eles tinham um jeito de pensar diferente das pessoas que eu convivia, que não tinham isso. Então, ou seja, minha educação. Eu me batizei, eu tinha mais ou menos, eu estava com 10 anos de idade, eu me batizei. Pastor Jansen, cara fenomenal. E depois daquilo, eu não tive minha experiência no batismo. Meu batismo foi muito racional. Fiz os estudos e eu me batizei na igreja adventista. E por que eu decidi a igreja adventista? Porque na igreja adventista eu percebi que o meu coração eu percebi o meu coração dentro da comunidade. Ou seja, eu me via contribuindo, eu já conseguia me enxergar contribuindo nos papéis de liderança, né, da igreja. Eu tive esse tino de comunicar para liderar para influenciar, enfim. Só que eu tive uma experiência com Deus no momento que eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade, 11 anos e meio, onde meu pai entrou numa depressão profunda. Ele tentou suicídio uma vez, tentou outras, foi internado, ficou 6 meses, e não sei se alguém aqui já passou por isso, de ter o pai internado em virtude de doença psicológica. O hospital psiquiátrico, ele é um clima muito denso, muito estranho aquilo, uma convivência no ambiente daquele. Quando eu ia visitar meu pai, eu via ele dopado, eu ia visitar ele falava, oi filhão, e meu pai é um cara muito amável de toque. Ele mostrava o amor dele no toque, então ele abraçava muito, ele tocava muito, ele era muito de tocar. E o abraço do meu pai era muito importante para mim, então que eu esperava muito o momento da visita para isso. E aí meu pai saiu desses 6 meses, saiu a princípio bem, assim, só que com alguns medicamentos e tal. E meu pai, ele me deu uma caixa onde ele fez era uma terapia em grupo que tinha que fazer pintar uma caixa. E meu pai pintou essa caixa. Olha só, essa história eu nunca contei aqui, em lugar nenhum, nem em palestra. É disruptivo isso aqui, meu irmão. É disruptivo. Você me fez essa pergunta e tá me vindo exatamente esse ponto, né? O que é a Bíblia para mim. Aquele artesanato que meu pai fez, que ele recebeu, é uma caixa que não tinha cor nenhuma, ele pintou aquilo lá. E ele fez aquele presente, e eu sou o mais velho de 3, entendeu? E meu pai pintou aquilo ali, e dentro dessa caixa tinha uns elementos ali, né? Nesse elemento tinha um chocolate, tinha uma outra cartinha escrita, né? E tinha aquele bloquinho de você tirar o texto, sabe? Eu não me lembro como é que é o nome, mas é um bloquinho que tinha um monte de cores e você tirava o texto e lia. Minha avó... Caixinha de promessas. E caixinha de promessas, muito bom. A minha avó da igreja pentecostal tinha muito disso, sabe?
Vou tirar uma palavra hoje. Vou tirar uma palavra hoje, exatamente. E aí, naquelas coisinhas ali, eu fiquei muito impactado com esse presente do meu pai. Por quê? Vou te explicar por quê. Quando ele chegou em casa, foi o primeiro dia que ele voltou para casa, e ele me entregou aquele presente e ele tava mal do remédio. Não mal, mas ele tava lesado do remédio. E era muito triste ver meu pai lesado do remédio, assim, sabe? Ele se esforçava muito. E aí, quando ele entregou aquela caixinha pra mim, eu abri ela. Falei, nossa, filho, eu agradeci muito meu pai e tal. Quando eu abri ela, vi esse chocolate e tal, eu vi essa caixinha de promessa. E ele pediu pra mim tirar uma palavra. Ele fez esse pedido. Porque lá ele pegou essa rotina. E não é uma rotina do adventista, do protestante. Uhum. É uma rotina do pentecostal, entendeu? E eu peguei e tirei aquele... tá bom, tirei aquele texto. Foi a minha primeira experiência espiritual com 10 anos e pouquinho, porque 10 anos e meio, porque 1 ano depois eu não ia ter mais meu pai, mas naquele momento, não, foi 6 meses depois, foi bem menos, foi tipo logo antes do meu pai ir. Eu tirei aquele texto e saiu. Eu tirei o textinho e saiu, e eu quis entender o contexto daquele texto. E é o texto que me rege, cara. Lá, na época, eu não entendi perfeitamente, mas eu sei que o Espírito Santo começou assim, a trabalhar comigo bem diferente depois daquele texto, que foi o texto de Romanos 12:2. Naquela época, eu não tive a compreensão, deixando bem claro, não tive a compreensão. Mas a Bíblia, para mim, é um manual, ou uma advertência, ou um alerta, exatamente como esse texto no Epicentro, que o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com esse século, ou em algumas traduções com esse mundo. Aí ele traz uma sequência de comportamento ali. Não vos conformeis com esse mundo. Aí, em resumo, né? Mas transformai-vos através, daí algumas traduções vai dizer entendimento e a outra mente. Lá estava escrito mente, mas transformai-vos através das vossas mentes, para poder conhecer a boa, verdadeira e agradável vontade do Criador, ou do Senhor, enfim. Aquele texto, quando eu li aquele texto ali, eu lembro por quê? Porque eu fui perguntar para o meu avô, que o meu avô era um cara sabido ali. E aí meu avô abriu a Bíblia e explicou o contexto, que é as cartas de Paulo e tal. Não entendi muito ali, cognitivamente, mas eu senti. Sim, algo no seu coração marcou. E você sabe o que eu senti no meu coração? Era um momento do meu pai entregar o último e talvez mais importante conceito e dica, porque meu pai não era leitor assíduo da Bíblia, ele não era bem longe o comportamento do meu pai do meu avô. Ele não era bom na escola, bom de estudo. Meu pai, ele gostava de abraçar pessoas e sorrir. É isso que meu pai fazia. Ele era muito amável, amigável, assim. Esse era meu pai. E essa foi o maior impacto que eu tive quando eu olho para a criança. Esse texto, eu tenho plena convicção que se conecta com uma experiência que eu tive no quartel. Que aí eu fecho minha resposta. No quartel, eu tive uma experiência de entregar um livro que se chama O Grande Conflito. Uhum. Eu entreguei esse livro para um oficial, que era um oficial mais bruto, mais assim, truculento e fechado, mas para mim era um grande líder. No momento que eu entreguei esse livro de presente para ele, nunca ninguém tinha dado presente, todo mundo não gostava de ser oficial. Ele era um líder que todo mundo rejeitava. O que aconteceu? No final, quando eu pedi baixa do exército, depois de 4 anos, para empreender, eu dei esse livro para ele. Ali fechou essa experiência, porque esse oficial, ele era espírita, e quando eu entreguei esse livro, ele fechou. O que é isso, militar? Eu falei, bom, tem permissão para... Explica. Como assim? Não, isso aqui é um presente que eu quero dar pro senhor. Presente, pensa, ele sabia que ele era truculentão, brutão e tal. Como assim entregar presente? E eu não tinha nada de vamos dizer assim, de interesse naquilo, a não ser entregar um presente, porque eu tinha pedido baixa. Então eu deixei claro,
Falei, ó, olha, meu capitão, eu tô pedindo baixa, e eu sabia que daqui a pouco ele ia ser promovido a major. Falei, capitão, tô pedindo baixa, mas o senhor foi um exemplo de liderança. E do que ser ou que não ser? Do que ser ou que não ser, como líder aqui dentro do exército, eu vou te falar uma coisa muito forte. Eu olho pro senhor como um modelo de liderança que eu quero ser. Entendeu? Só que esse truculento dele era apenas uma redoma. Uma casca. Uma fundo, era um cara excepcional. E eu consegui enxergar o senhor assim, porque eu via os teus comportamentos fora daqui. E aí, o senhor para mim é um exemplo. Esse livro pro senhor, eu já pedi baixa, não tenho nada, não quero promoção, não quero que o senhor me devolva com algum tipo de folga, sei lá, né? Na época, se existe na estrutura militar uma forma de puxar o saco, era talvez para facilitar alguma coisa no meio, né? Mas não tinha porquê naquele momento. Eu entreguei aquele presente, aí ele descruzou o braço, daí ele falou assim, olha, Celso, hoje mesmo eu vou começar a ler, e aproveitando, ele tirou do negócio, um negocinho de caixa de promessa. Caraca! Um caixinho de caixa de promessa. E nessa caixinha de promessa, o texto que ele mais impactava o jeito dele enxergar a Bíblia como espírita era Romanos 12:2. Ele tirou o mesmo texto? O mesmo texto. Caramba. Aí, gente, olha aí, galera. É pra aplaudir de pé agora. Olha só que chocante. E eu entendi que naquele momento estava sendo... foi um outro momento de impacto. Então, para mim, a Bíblia ela é um manual de te ensinar a não se conformar com o jeito que é esse mundo. E através da renovação das vossas mentes, é a leitura, é o estudo, é se conectando com gente que entende mais do que você. A Bíblia, para mim, é um manual de transformação da mentalidade. Legal. Você que está assistindo aí, gente, olha só que preciosidade. E também quero te incentivar. Se você não leu a Bíblia hoje, pega aí. Por favor. Leia a Bíblia. Hoje não tem só mais a Bíblia física. Você pode entrar lá no digital, aplicativo da Bíblia. Entra lá na App Stories, tem ou lá, se você tem Android... Lá na... Você vai baixar vários aplicativos ali. Né? Tem um que eu uso muito, que é o YouVersion, que tem várias versões da Bíblia, muito bacana. Glorify é um outro aplicativo também, que tem devocionais bíblicos. Cara, se alimente. Você é aquilo que você come. Se você se alimentar da palavra de Deus, você vai ter coisa para falar daquilo que você se alimentou. Então, não perca essa oportunidade. Senhoras e senhores, eu vou pro fechamento aqui. E nosso fechamento é um fechamento muito especial. Samuel, é um fechamento onde você vai falar de essência para essência, só que da essência de tudo que você representa. A pergunta que eu te faço, para você se preparar para esse comunicado, você vai olhar para os olhos dos disruptivos, dos Dexters, de quem realmente é exponencial, o empreendedor que nos segue, ele é fora da curva, ele é um cara que olha para a inovação, olha para o futuro e tal. Mas tudo isso... é tudo ferramenta hard skill. Só que o que a gente entrega é soft skill, que vai dar base para ele realmente ser inovador. Sim. A pergunta que eu faço é: quem é o Samuel livre de todos os papéis que ele representa? Eu quero que você responda dando um recado final, e esse recado final é imaginando que é a tua frase de outdoor. É a tua frase que talvez alguém cite no momento que você se for. É algo que você quer deixar para o mundo, que você quer emplacar no mundo, baseado não em tudo que você representa, mas baseado em quem você é, em essência. Eu quero que você dê um recado olhando para as pessoas no fundo dos olhos. O recado mais disruptivo e exponencial. Pode ser uma frase, pode ser um conceito, pode ser o que você quiser. Mas lembrando, quem é o Samuel livre de todos os papéis que ele representa? Livre da política, livre do empreendedorismo, livre do pai, livre de ser filho, livre de todos os papéis. O Samuel, em essência, que recado ele quer deixar para as pessoas no mundo? Caraca, meu! Vamos lá, galera. Eu tava pensando aqui, até visualizei um outdoor bem grande, assim. Uhum. E naquele outdoor, aqui jaz. Aqui jaz Samuel Pinheiro. Um homem incansável para deixar um legado. Tudo que eu vivi, e quem ainda não teve acesso à minha história, eu em 2020 passei pelo Covid. Eu passei 29 dias internado, 14 dias em coma, desenganado. Os médicos ligaram para minha esposa
e disseram para ela, o teu marido vai morrer. Se você ora, faz trabalho, faz o que você quiser, porque não tem mais o que fazer. Ele está com 100% do pulmão tomado, ele está com fibrose, está com infecção generalizada e nós estamos para perder ele. Então não tem o que fazer. E aí minha mulher de muita fé, começou a orar e eu fiquei esses 14 dias entubado, desenganado, e eu tive de fato um encontro com Deus naquele momento. Até gravei um documentário onde conta a história em detalhes do que aconteceu comigo. Quero incentivar você a assistir, depois pode deixar o link aqui embaixo para que você tenha acesso a esse material e conhecer essa história na íntegra. Mas aquilo mudou a minha vida, e nesse encontro eu tinha a oportunidade de pedir para subir, de subir com o Senhor. Eu tinha certeza que eu estava preparado para aquilo, mas ao mesmo tempo vinha aquela, puxa, mas eu tenho tanto para contribuir ainda com a sociedade, eu tenho minha esposa, eu queria ver meu filho casar, eu queria pegar meus netos no colo, eu tenho tanto para contribuir também na cidade, como político, que até então eu não era, não tinha nenhum cargo, não era vereador, foi em 2020 que isso aconteceu. E aí veio essa voz perguntando para mim, você quer voltar ou você quer subir? E aí passou como um flash toda a minha vida, toda a minha história, o que eu vivi, as coisas boas, as coisas não tão boas. E aí naquele momento eu decidi que eu queria voltar. Eu voltei, né, foi um tempo muito difícil ainda de recuperação, eu tive que reaprender a andar, reaprender a comer, foi muito difícil. Mas eu fui para a campanha, acabei não tendo nem forças para fazer a campanha, e Deus me deu a grata satisfação de me eleger em 2020, mesmo em meio a todo esse caos. E aí hoje a gente está tendo essa oportunidade de entregar valor para as pessoas, de deixar esse legado, de deixar essa transformação social que eu me proponho a fazer. E então, para você, se você está aí desanimado, se você de repente não sabe o que fazer da sua vida, vai buscar Deus, pede para Ele, pergunta para Ele, porque Ele sempre tem a resposta certa para te dar. E a pergunta para ele, para mim, foi: você quer vir comigo ou você quer voltar para deixar ainda um legado lá? E eu decidi voltar. E hoje tudo que eu faço é no sentido de deixar um legado para alguém, é de deixar uma palavra para alguém, é de gerar transformação na vida de alguém, é de fato trabalhar de forma incansável para gerar transformação e deixar um legado. Então, deixe você também um legado. Daqui a alguns anos, você não vai mais existir. Mas o que você deixou para as pessoas que ficaram? O que você construiu na vida de alguém? Então, construa algo de bom na vida de alguém, se prepare, se capacite. Tem pessoas aqui como o Celso que estão prontos aí para te ajudar. Então, dê sempre o teu melhor, faça tudo com muita excelência, plante muito, que tenha certeza que você vai colher, com toda certeza. Uou! Recado forte demais. Cara, satisfação demais. Show de bola. Vou te falar, passou o tempo aqui que a gente poderia ficar aqui mais muito. Long, Mas long. a galera tá perguntando aí, porque tinha uma paradinha para fazer no final, que era fazer um anúncio. O pessoal tá até agora esperando, Celso. E tem um anúncio para fazer. E se você não fizer esse anúncio, eu vou ter que fazer. E aí você que escolhe. Eu acho que é melhor você anunciar. Se você não anunciar, já tô te dizendo que eu vou anunciar. Então vamos anunciar junto? Será? Eu posso começar e você fecha. Pode ser? Pode ser? Vai lá. E aí depois eu fecho com o nosso comunicado final do podcast. Show. Gente, vocês sabem, quem já é mentorado, é aluno, já recebeu uma consultoria minha, um treinamento meu, você que é de Pato Branco, Francisco Beltrão, Coronel Vividas, Saudade do Iguaçu, você que é de São Paulo, você que é de Rondônia, que a gente foi fazer um treinamento lá no Sebrae, foi fantástico. Para você que é do interior de São Paulo, para você que é do Rio Grande do Sul, para você que é de Angola, galera, vocês de Angola é um pessoal que me preencheu demais. Eu fui lá para ensinar, mas quem aprendeu fui eu, então eu sou muito grato a vocês que me seguem. Essa experiência foi fantástica. Vocês me conhecem em essência. Quem me conhece, quem é da minha família, os meus irmãos, a minha família, os Vandenbrooks, me conhecem em essência. O quanto eu decidi e gosto de contribuir na vida das pessoas através da educação. Através de uma visão nova de enxergar o mundo. Através do desenvolvimento pessoal.
eu fui transformado pelo desenvolvimento pessoal, e através do desenvolvimento pessoal eu tive um reencontro muito profundo com a inteligência espiritual. A inteligência espiritual me levou para algo que, basicamente, onde eu cheguei, o que eu sou. E não estou falando de resultado, não estou falando de casa, de carro, de dinheiro, de festa, sabe, dessas coisas materiais. Eu estou falando em essência. Hoje, o que eu sou é o que eu sou. Eu fui na prefeitura de São José dos Pinhais, aqui nessa cidade, e eu entendia que eu poderia contribuir muito dentro de órgãos públicos, dentro de órgãos privados, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu entendi, com aquilo que a Dex, como grupo, entende que é forte. E eu encontrei alguém lá. E através da Dani, conheci o Maurício. Através do Maurício, conheci o Samuel Pinheiro. Fui vender um projeto de educação corporativa. E ele não só comprou a ideia, comprou o projeto, mas ele me apresentou e me vendeu um outro projeto que aqueceu meu coração sobre não o convite em si, ou sobre o que tudo isso representa para as pessoas num coletivo, mas o que comunicou aqui dentro para mim. Comuniquei isso para minha família e hoje estou fazendo um comunicado público disso. Samuel Pinheiro está sendo um grande mentor, um grande líder de abertura para um mundo que eu estava apenas como telespectador, envolvido, mas não comprometido. Samuel, o que é para você? O que significa isso? A minha pessoa, a minha integração, a nossa integração do que a gente faz, do que a gente representa, envolvido, ou melhor, comprometido com tudo aquilo que você me mostrou e através dos seus óculos estou enxergando esse universo político. Você sabe, Celso, quando eu te conheci, e você foi lá nessa intenção de mostrar tudo que você já fez e do que você pode contribuir nesse processo como um todo, fiquei muito impactado por aquilo que você já desenvolve como pessoa, como empreendedor, como coach, como mentor, mas ao mesmo tempo eu vi um grande potencial em você, porque essa tua maneira de comunicar as coisas, a facilidade de ensinar, ele tem muito a ver com o que a gente vem construindo. Algumas pessoas me perguntam, Samuel, por que você ajuda outras pessoas a se desenvolver na área da política? Primeiro, porque se a gente unir esforços, nós vamos poder entregar uma cidade melhor, um estado melhor, uma nação melhor para os nossos filhos, nossos netos, para as gerações que virão. E em 2012, eu preciso buscar lá atrás, 2012, a razão pelo qual eu continuo fazendo o que faço. Em 2012, logo depois que eu perdi a eleição, eu tive uma visão, um sonho, até hoje eu não sei o que era. Mas essa visão, eu vi um copo como esse aqui, um copo mais transparente do que esse, porém ele estava cheio de barro dentro dele. E num primeiro momento, aquela visão, aquele sonho, ela caiu uma gota de água sobre aquele copo cheio de barro, e ele caía ali, estava tudo seco, fazia tss, porque não fazia muito sentido, só aquela gotinha ali. Só que aquilo foi aumentando, ele se tornou um jato de água, como se uma mangueira fosse esguichada lá dentro. Começou a bagunçar todo aquele copo, aquela água suja começou a sair, deu lugar a uma água limpa, até que aquele copo sujo foi limpo e aquela água foi transparente e você conseguia ver de um lado para o outro aqui. Quando eu voltei daquela visão ou daquele sonho, eu percebi que eu era aquela gotinha. E que só aquela gotinha não fazia sentido naquele copo. Mas se mais gotinhas caíssem sobre aquele copo, ele ia mexer naquele ecossistema e ele ia mudar, transformar aquele lugar. E aí foi quando eu decidi não desistir da política. Continuei na política e agora pulando, vindo para 2024. Quando eu te conheci, Celso, eu vi você como uma outra gota, como um esguicho. E aquilo que você pode oferecer, ele se tornar não uma simples gota, mas um esguicho que junto com outras pessoas podem limpar esse copo. Esse copo talvez seja a representação da política, que hoje é tão assim deturpada, uma coisa tão suja,
mas que pode ser boa, pode ser uma forma de transformar vidas, de levar a transformação pessoal, transformação social, levar as pessoas saírem de um patamar e através do próprio empreendedorismo, que é a sua veia, levar a pessoa a se desenvolver e passa pela política. Foi quando eu fiz o convite para você, para estar com a gente nesse projeto e de estar conosco como um pré-candidato a vereador na cidade, pelo potencial que você tem e pela possibilidade de você ser essa gota, esse esguicho para gerar essa transformação, essa mudança. Então, quero anunciar para você aqui que o Celso oficialmente é um pré-candidato a vereador aqui em São José dos Pinhais. Você que não é aqui de São José, você vai acompanhar todo esse processo de desenvolvimento do Celso também. Quero ajudar muito, Celso, nessa tua construção. Como eu falei para você, eu aprendi lá atrás a ter vários mentores. E eu fui mentorado nessa área política e eu quero te ajudar também nesse desenvolvimento, para você aprender tudo que eu aprendi e poder ensinar outras pessoas, né? Faço um compromisso público aqui de te ajudar nessa construção, para que você esteja de fato mais preparado, porque preparado você já está. Porque eu falei isso para você, quero falar publicamente também, você já sai na frente de pelo menos uns 60%, 70% dos pré-candidatos que eu conheço, porque você sabe conversar, você sabe lidar com as objeções, você tem conteúdo para passar para as pessoas, você tem uma construção de retórica muito boa e que você pode sim ser um cara preparado para, num viés diferente, ser um ótimo vereador aqui em São José dos Pinhais. Então, está aqui não só o convite, ele já aceitou, então já estou aqui fechando hoje esse nosso podcast, anunciando para você que é seguidor aqui do Celso, desse canal, que o Celso é um pré-candidato sim, dentro dessa composição. Vai ter mais informações aí, mas quer dizer que a gente está junto nessa, meu irmão, que nós vamos para cima, vamos arrebentar esse negócio. Vamos para cima. E o que eu quero comunicar para você, que é meu seguidor, é meu mentorado, está envolvido direto e indiretamente no nosso ecossistema de educação corporativa, o que eu posso dizer para você é que essa decisão ela veio de uma orquestra de anseio de desafios. E também eu tenho que trazer essa confissão, né? É uma confissão pública aqui. Eu gosto de desafio, gente. Obviamente que eu vou me desafiar naquilo que eu entenda que faz sentido com a minha causa, com os meus valores, certo? E se envolver num ambiente que o copo tá tão sujo, certo? Como você trouxe na tua analogia, e como uma gota, na metáfora do pássaro no incêndio, um incêndio muito aflorado, todos os animais contribuindo nesse incêndio da floresta, o elefante sugando litros e litros e esguichando, o leão enchendo a boca e lá jogando nesse incêndio na floresta, todos os grandes animais colocando bastante, o rinoceronte e tal, um pequeno sabiá indo lá pegando 3 gotinhas e jogando. O pequeno sabiá pegava numa poça 3 gotinhas e lançava nesse grande incêndio. Até que um dos animais gigantes, um elefante, pergunta para ele: cara, sabiá, essas 3 gotinhas, você tá vendo que tá gigante esse fogo, tá cada vez maior, você acha que vai resolver? O sabiá olha pro elefante e diz: olha, resolver eu não sei, mas a minha parte eu tô fazendo. Em essência, o que é possível se fazer, se faz, desde que você esteja disposto e desde que você tenha conteúdo. E eu acredito que não só eu, mas talvez através de mim possa se despertar outros empresários políticos, outros empreendedores políticos, pessoas disruptivas dentro da política. Por que não o universo DEX na política? Com certeza. Disruptivos e exponenciais que quebram padrões. E eu costumo dizer, Samuel, que antes de você exponencializar teu negócio e tua empresa, você tem que disruptar mentalidades. O que é disrupção? É fragmentar o jeito velho para instalar um jeito novo. E é por isso que eu estou, inclusive, no Partido Novo. Legal. E ó, você fazendo essa metáfora, eu queria finalizar a minha participação aqui, lembrando também daquele grande desafio.
chegaram para a menininha estava na beira da praia e ela pegava uma estrela do mar e jogava novamente na água e a onda vinha e trazia mais centenas de outras, ela pegava e jogava novamente e um homem chegou para ela: o que você está fazendo, menina? Você não está vendo que tem um monte aqui? Você não vai conseguir salvar todas? Ela falou: talvez eu não consiga salvar todas, mas essa aqui eu já salvei, e jogou de volta. Boa. Então, cara, talvez a gente não vai conseguir resolver o problema do mundo, mas nós vamos conseguir resolver alguns problemas. Nós vamos conseguir disruptar algumas pessoas. E excelente. Tá junto nessa. Samuelzão, grato pela tua presença e se segura porque nós vamos fazer uma parte 2, não tenha dúvida. Ficou ainda bastante conteúdo, mas eu quero que você, telespectador, você que me segue, você que sente que tem uma chama da disrupção e da exponencialização, entenda que o mundo jamais saberá aquilo que somente você poderia fazer e comunicar. Tem uma chama dentro do seu coração em forma de mensagem, em forma de produto, em forma de uma empresa, de uma startup, de um movimento que você pode liderar. E eu quero dizer para você que você pode, desde que você acredita e faça. Acredite e faça. Tamo junto e bora pra cima.